pessoal, vamos agora ao último módulo do nosso curso de segurança em laboratórios. Nesse módulo nós vamos falar um pouco dos extintores de incêndio e vamos concluir todo o assunto com alguns jogos dos erros aqui em laboratórios. Bom, esse assunto de extintor de incêndio ele é válido não só para o laboratório, como para a vida de vocês em geral. É importante saber que existem três classes principais de incêndio, que são a classe A, a classe B e a classe C. No caso da classe A, é o incêndio em que são queimados materiais sólidos, como madeira, papel. No caso da classe B, são os líquidos inflamáveis. E na classe C, incêndios envolvendo equipamentos elétricos. Bom, então detalhando mais um pouco, a classe A, como eu disse, ocorre em materiais fibrosos ou sólidos que formam brasas ou deixam resíduos. São os incêndios em madeira, papel, tecidos, borracha e da maioria dos plásticos. Já a classe B são aqueles incêndios que ocorrem com líquidos inflamáveis, como óleo, querosene, gasolina, graxas e gases inflamáveis. E a classe C são aqueles que ocorrem com equipamentos elétricos e instalações, desde que a energia elétrica esteja ligada. Caso esse equipamento elétrico esteja desligado, ele passa a ser simplesmente da classe A, um material sólido. Bom, então conhecendo as classes, o que a gente precisa saber é qual tipo de extintor de incêndio pode ser usado para cada classe. Então existem basicamente os extintores de pó químico, de água e de dióxido de carbono. No caso dos incêndios da classe A, o ideal é que se use a água, é a forma eficiente de combate a incêndio, sendo que o pó químico e o dióxido de carbono eles até podem funcionar no estágio inicial. Já os incêndios da classe B, não é recomendável o uso da água, porque a água vai espalhar o fogo. Então, o ideal é que se use o extintor de pó químico ou o extintor de gás carbônico. Já no caso dos incêndios da classe C, a água é extremamente proibida, porque estamos falando de equipamentos elétricos. Então, para debelar um incêndio dessa classe, você deve usar ou o extintor de pó químico ou o de dióxido de carbono. Então, esse é o fundamento básico do incêndio. Então, o que a gente tem que observar no extintor? Como que a gente vai saber qual é a classe dele, se ele está em bom estado de funcionamento? Então, aqui nós temos no extintor um reloginho, né, que tem esse marcador, que ele deve estar sempre na posição vertical, que indica que ele está carregado e pronto para o uso. Se o ponteiro estiver abaixo, significa que ele está descarregado, se estiver acima, que ele está sobrecarregado. Outra coisa que nós temos que observar é qual é a classe daquele extintor. Então, aqui pelas setas, vocês podem ver, esse é um extintor de CO2, né? E o outro é um extintor de água, como está escrito aí nas etiquetas. O extintor de CO2 ele tem uma característica diferente, que ele tem esse difusor largo, na cor vermelha, que é mesmo para espalhar o gás. Nesse caso, é importante saber que vocês não devem colocar a mão nesse difusor, porque a hora que o gás é ejetado, ele congela e pode congelar a sua mão junto, né? E no caso do extintor de CO2, ele também não tem esse reloginho de marcação. Bom, então como que eu vou usar o extintor caso eu precise? Essa imagem número 1, ela mostra a forma que o extintor está na parede, geralmente lacrado, né, que é a forma correta, com essa argolinha prendendo o lacre. Então, como que você tem que fazer? Para remover esse lacre, não é necessário pegar uma tesoura ou algum instrumento. A própria argolinha ela funciona como tesoura. Então, no item 2, vocês observam que ao girar essa argolinha, o lacre se rompe automaticamente. Então, depois de rompido o lacre, no item 3, você deve remover essa argolinha para que o gatilho não fique preso e depois soltar a mangueira e direcionar ao fogo, né, fazendo o movimento de chicote para debelar o incêndio. Então, para ficar mais claro de entender, eu peço a vocês que assistam ao vídeo 4, que está disponível aí no ambiente virtual, que mostra exatamente um bombeiro utilizando esse extintor de incêndio, que vai dar para ter uma noção melhor de como utilizar. Bom, agora para fechar o nosso curso, nós falamos aqui sobre erros, sobre regras de laboratórios. Então, eu tenho duas imagens aqui à frente que vão nos mostrar alguns erros que agora vocês já sabem que não podem acontecer.
Então, nessa primeira imagem, nós temos, primeiro ali, o rapaz se alimentando dentro do laboratório. Segundo, brincadeiras, a menina assustando o rapaz que está mexendo com o fogo. Terceiro, nós vemos aí um rapaz tropeçando num obstáculo que não deveria estar aí. O quarto, um aluno trabalhando com ácido sem a devida proteção. Depois aí uma aluna trabalhando com fogo com o cabelo solto, e aí o cabelo já está sendo queimado. Um aluno pipetando com a boca. A bancada desorganizada, com líquidos derramados. Aqui um outro aluno colocando vidraria no lixo comum, sendo que ele deveria colocá-lo no lixo de vidraria quebrada, né? E aqui, por último, um aluno saindo do laboratório sem lavar as mãos. Observe agora essa segunda imagem. Aqui nós temos alguns erros e alguns acertos. Vamos identificar então. Primeiro, esse aluno, além de estar sem a vestimenta, sem os EPIs para frequentar o laboratório, ele está fazendo brincadeiras, né, no ambiente, o que é errado. Essa aluna, além de também não estar com os EPIs, estar com o sapato aberto, ela está com o cabelo solto, trabalhando com a chama. Esse outro aluno, ele está se alimentando dentro do laboratório, também não está usando os EPIs e, além disso, está com o balão virado em direção ao seu rosto. Esse outro aluno também não está usando nenhum tipo de EPI, está distraído, disperso. E agora algumas coisas corretas. Por exemplo, esse laboratório tem extintor de incêndio e a maleta de primeiros socorros. Essa aluna está trabalhando com o óculos de proteção e o avental, apesar de que o avental deveria ser de manga comprida. E esse aluno está lavando o material do laboratório com as luvas, que é a maneira correta. Bom, pessoal, então nós finalizamos aqui o nosso curso. Obrigada pela atenção de vocês. Apliquem esse conhecimento no dia a dia e tenham um bom período de estágio nos nossos laboratórios. Eu peço a vocês também que respondam ao questionário avaliativo, que também vai estar disponível no ambiente virtual. E boa sorte no estágio!